Boa tarde, gente. Então, eu vim aqui para me pronunciar porque não dá para deixar passar certas coisas. Eu não gosto de falar de política, eu não gosto de falar de alguns problemas que nós vivemos, estruturais, sociais, que são seríssimos. Às vezes eu evito me pronunciar, fico engasgado aqui e eu não me pronuncio. Por quê? Porque eu passo mal, porque eu fico emocionada e minha pressão vai para a casa do chapéu. Eu sou Rosana Andréa, sou do estado do Rio de Janeiro, sou de Cabo Frio, Brasil. E vim aqui para dizer que um certo deputado de Brasília, que disse que o professor não quer trabalhar, não gosta de se atualizar, de se modernizar, está bem enganado. Sabe, deputado, o que me impressiona é como vocês vão para a tribuna colocar a sociedade contra o professor, colocar a sociedade contra a educação, que é um bem, que é uma coisa sagrada, e vocês perdem tempo enquanto deveriam estar tentando resolver esse caos social que virou o nosso país. Os senhores se dão ao luxo de ir às tribunas falar contra um profissional tão digno. Aqui não vai nenhum julgamento se uns se formam mais ou outros menos, se atualizam mais ou outros menos. Mas eu queria dizer o seguinte: eu sou uma professora com 35 anos de trabalho. Trabalho assíduo, árduo. Por mais de 10 anos eu saí de casa às 5 horas da manhã, peguei um ônibus, levantei, desculpa, às 5, peguei um ônibus às 6, entrei às 7 no município vizinho e cheguei em casa às 11 da noite. Eu trabalhei 60 horas semanais durante 20 anos da minha vida. O senhor já teve essa carga horária? Isso para ajudar meu esposo a sustentar minha família. Eu queria dizer também que quando o senhor diz que o professor não quer se atualizar, não quer se formar, não quer se modernizar, eu queria dizer o seguinte, queria perguntar, na verdade, qual é o seu currículo, deputado? Com quantos anos o senhor vai se aposentar de trabalho? Com 8, 7? Com um salário de mais de 20 mil reais? Porque o meu, do Estado atualmente, com 30 anos de trabalho, é 2 mil reais e pouco para pagar 1.100 de plano de saúde. Então eu queria dizer ao senhor que há uma diferença muito grande entre nós, professores, e os políticos desse país. Aliás, queria mostrar, olha a diferença que há entre eu e você, deputado. Está aqui. A diferença que há entre eu e a maioria dos políticos, não estou falando nem pela minha classe somente, mas Rosana Andréa, e os políticos desse país, a maioria deles, talvez até não seja o seu caso, mas vamos supor que seja. A diferença está aqui. O senhor está vendo essa pasta, deputado? Essa pasta sociedade é a minha história de formação, de estudo, modernidade, estudos modernos, estudos atuais, durante 30 anos de trabalho, a maioria com o meu dinheiro, porque muitas vezes a minha instituição pública não pagava a minha formação. Aliás, não pagou 80% dela. Então, parte do que eu recebi desse salário digno, mas tão mísero de educação, de trabalhar de 7 a 11 da noite, está aqui nessa pasta. Meu currículo, meus certificados, meu diploma. Queria perguntar qual é o tamanho da sua pasta curricular, deputado? Será que a gente pode medir a minha com a sua? Ou a sua com a minha? Seria uma coisa muito interessante. Ainda tem outra aqui. É 1,5 dessa. Se o senhor quiser, a gente pode, em rede nacional, mostrar a sua formação e a minha formação. A minha modernização quanto aos estudos, a minha atualização e a sua. É muito triste vir aqui para falar assim, mas eu tenho que falar que o professor não quer, no momento, estar na sala de aula, não é porque ele é leviano ou ele não gosta da sua profissão.
Não é não, sociedade. É porque as pessoas estão morrendo. Estamos chegando a 400 mil mortos. Estamos com 4 mil mortes por dia. Estamos numa realidade extremamente difícil. O governo municipal da minha cidade paga o aposentado, seja ele professor ou não, quando dá, quando pode, quando quer. Estamos nessa realidade desde 2015, 6 anos. E aí eu pergunto aos senhores deputados, quem nos defende? Quem nos ajuda? Quem fiscaliza? Porque esse é o seu trabalho. Não é ir para a tribuna falar mal do professor. Eu trabalhei em mais de 20 escolas da minha região. E muitas vezes eu não tive água para lavar as mãos na maior parte do tempo. Então, se eu quero, numa escola pública que não tem estrutura para esse momento, colocar os professores e os alunos, o que mais me impressiona é achar que pode botar mais de 500 alunos num turno, em plena pandemia, sem estrutura alguma. Isso chega a ser desumano pensar uma coisa dessa. Porque uma turma da escola pública tem de 30 a 50 alunos. Como se organiza um negócio desse? Se os governos estão dizendo que não tem dinheiro para pagar um aposentado professor, como vão estruturar escolas em plena pandemia para receber adequadamente essa criança e esse professor? Fica a pergunta. Fica a pergunta que não quer calar, que muita gente não quer fazer essa pergunta, não quer nem se incomodar. Aliás, os deputados não estão fazendo essa pergunta, porque a pergunta deveria ser essa: como vamos estruturar? Vamos comprar materiais adequados? Vamos colocar divisórias de vidro, que as escolas particulares muitas fizeram? Claro, clientela menor, uma situação completamente diferenciada da escola pública. Um público bem menorzinho, que consegue administrar em revezamentos. É impressionante como a desumanidade, a falta de empatia está presente hoje na Câmara dos Deputados do Brasil. Aliás, está presente em toda parte, porque nesse momento deveríamos estar sendo mais solidários uns com os outros, preocupados em matar a fome da nossa sociedade. Nossa sociedade está com fome. O professor também tem fome. O professor tem fome de justiça, de consideração, de respeito, de amor, de empatia. De que os senhores deputados em Brasília tenham mais trato conosco. Como eu, são milhares espalhadas por esse Brasil afora. Não pense que somos poucas. Milhares de professoras aposentadas que deram o seu sangue dentro da sala de aula, que se atualizaram, se modernizaram, se formaram e ainda continuam fazendo esse movimento. Que uma pasta dessa gigantesca é pouco para demonstrar o currículo, o nosso currículo, a nossa capacitação, a nossa propriedade de fala com a educação. Eu sinto muito hoje, deputado, sinto muito que o senhor pense que o professor pode ir para a sala de aula em condições tão adversas da escola pública. Eu sinto muito que os nossos governantes pensem. Eu concordo que o país não pode parar, eu concordo sim, porque eu estou vendo as pessoas passando fome dentro da minha família e a gente tentando socorrer. Então, deputado, o senhor não me venha dizer que o professor não quer trabalhar. Muitos estão em home office, a maioria de nós em casa, trabalhando muito mais do que na sala de aula. Mas como contabilizar o tempo que é da sua família que está sendo dedicado à escola, à educação? Deputado, o meu tempo não tem preço, porque nem o seu salário altíssimo, exorbitante, indecente, paga
todos os meus anos na educação. Nem o seu salário desrespeitoso à nossa sociedade paga os meus anos dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus companheiros na educação. Nem o seu currículo, porque o meu está aqui e nas minhas ações, na minha história. Então o senhor não me venha com esse papo furado, com essa campanhazinha medíocre antecipada por voto. Não venha manipular a sociedade brasileira para ficar contra o professor. Vocês, governantes e gestores, que nos desmerecem, deveriam ter vergonha. Vergonha! E deveriam, como nos países orientais, abaixar a cabeça quando passa um professor do lado. Porque eu já levei água, já levei móveis, já levei alimentos, já levei folha, já levei lápis, caderno, tudo que os senhores podem imaginar para dentro de uma sala de aula para dar um pouco mais de dignidade e conforto ao meu aluno durante esses 35 anos. Já cheguei a gastar um salário inteiro. Já trabalhei em creches que não tinham comida e nós comprávamos mingau e a mãe chegava e dizia: preciso deixar meu filho. Mas nós só temos água e mingau. Nesse dia só tinha água e mingau. E nós estávamos lá, firmes. Mas o senhor não passou por isso. O senhor é o cara que deveria estar aí lutando para não faltar água, não faltar o mingau, não faltar comida dentro da creche pública, não faltar a estrutura dentro da escola de educação infantil pública, da escola do ensino fundamental, não faltar a merenda para os alunos da EJA-NEJA. É isso que o senhor deveria estar fazendo. Não faltar a estrutura, a luz, a cadeira, a mesa, o livro. Mas, infelizmente, o senhor se dá ao luxo de ir a uma tribuna falar mal do professor. Eu não aguento mais isso. Não aguento ver o país indo ladeira abaixo por conta de uma palavra: desrespeito, falta de empatia, falta de humanidade. Mas essas crianças podem correr o risco de morrer na escola. Não é isso, deputado, que o senhor está dizendo? Porque se quer abrir uma escola com 300, 400 crianças circulando no turno de 8 às 11 da manhã, 7 às 11 da manhã, ou 7 ao meio-dia, ou 8 ao meio-dia, dentro de escolas públicas, muitas vezes sem nenhuma condição, o senhor está dizendo que elas podem morrer lá e o professor também. Mas um país que está perdendo o seu povo para um vírus, o que dizer disso? O que dizer se nossa sociedade, se nossa comunidade, se nossos amigos, se muitos estão passando fome, se nossos aposentados não recebem o seu dinheiro para comprar o seu remédio, não recebem o seu salário, estão endividados, entristecidos, sem saúde. Mas o senhor se dá o luxo de ir para uma tribuna falar mal do professor e dizer que ele não se atualiza. Aqui, ó. Aqui, deputado. Vamos comparar as minhas atualizações com a do senhor. Eu te desafio a isso. Qual o curso que o senhor fez para ser político? Em que faculdade o senhor se formou para ser político? Em que escola, em que banco o senhor sentou? É muito duro para uma professora como eu ouvir essas coisas e ficar de boca fechada.
E nesse momento minha pressão já deve ter ido para a casa do chapéu, vocês me desculpem. Mas esse país precisa acordar. E precisa acordar na cultura. Precisa acordar com cultura, com educação. Nossos artistas estão mendigando. Estão passando fome. E as pessoas profissionais informais também. E o que o nosso governo está fazendo? O que os nossos deputados estão fazendo? O país está com fome. Está sedento de tudo. E os senhores me desculpem se em alguns momentos eu me excedi, mas eu não sou política. Eu sou mãe. Sou educadora. Sou mulher. Não dá. Não dá para ficar de boca fechada. E eu desafio e chamo e conclamo os professores para não ir para frente das câmeras. Usem as redes sociais. Não vão por causa do CEP, não. Vão por vocês. Porque eu estou aqui por mim. Por aquilo que eu acredito. Que é um país justo. Que é um país que dê comida aos seus filhos. Que consiga promover o básico de condições de vida. E o Brasil tem essa potência, tem essa potencialidade. Só vocês que não enxergam, só vocês que não conseguem se organizar e atender às demandas do povo. Diminuam o dinheiro que vai para o bolso de vocês. E muita coisa há de se fazer nesse país. Ganhem menos. Ganhem o que um professor ganha para sobreviver. E aí eu quero ver se os senhores vão querer ficar sentados onde estão e ir para a tribuna falar o que falam. Se o seu salário fosse 2.000 e poucos reais, 3.000, tendo que pagar plano de saúde que o senhor não tem, porque tudo aí em Brasília é pago por alguma bolsa, por algum auxílio. Agora, dizer que um professor não se atualiza, dizer que um professor não estuda. Passei 35 anos de uma matrícula. Esses 35 anos foram de estudo, porque não se pode ser professor sem lei, sem estudar. Não sei se já disseram isso ao senhor. Parte da nossa vida, grande parte dela, é estudando, se atualizando. Não dá para passar conhecimento sem se buscar o conhecimento. Fica aqui a minha fala. Desculpem se eu me emocionei. Mas esse momento é um momento de se pronunciar sim. Que outros professores venham, encham a internet de vídeo. Encham os correios eletrônicos de Brasília, para que todos vejam a nossa indignação. Eu ainda estou na ativa. E eu fico indignada sim com uma fala dessas. Porque se uma criança morrer de Covid numa escola pública, ainda vão botar a culpa no professor e dizer: o professor não viu que ela estava tossindo, que ela estava com febre, que ela estava com isso, que ela estava com aquilo? Está na hora do Brasil acordar. Está na hora de se inverter os papéis nesse país. O professor é um ser de valor. E os políticos estão sentados na cadeira por conta do voto do professor também. Nós pagamos o seu salário. Nós pagamos o salário de vocês com nossos impostos, que somos espremidos todo ano.
por alíquotas indecentes. Então, senhores, tenham mais compostura para quando for a tribuna falar da educação. Tenham respeito. Obrigada.